primeira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Teacher Júnior. Vamos dar continuidade, ok? Nos nossos conteúdos de língua inglesa, certo? Então quero que vocês abram o material de vocês na página de número 11, page 11, tá? Nós temos aí, então, continuidade do nosso exercício da aula anterior. Estamos falando sobre sports around the world, os esportes ao redor do mundo, certo? Então nós temos aí algumas informações, certo? E a gente precisa, de acordo com o nosso texto, marcar qual delas é correta, certo? Nos itens sempre 1, 2 e 3. Então, na letra A, nós temos quais os critérios são usados para estabelecer os 10 esportes mais populares do mundo, na letra A. Na letra B, nós temos qual o número aproximado de fãs de tênis, do esporte com raquete, certo? Letter C. Which sport is hugely popular in China? Qual esporte ele é mais popular na China? Grandemente, fortemente popular na China, certo? Na letra D. Which of these sports has become very popular in Japan? Qual desses 3 esportes? Beisebol, basquetebol, cricket. Qual deles se tornou mais popular? Tem se tornado mais popular no Japão. Está se tornando popular. Letter E. Qual verbo é usado, ok, com todos os esportes do artigo, certo? Então, play, go, do, qual dos 3? Vocês vão marcar aí para mim, certo? Na sequência, students, para a página de número 12, tá? Estamos, de acordo com o artigo, according to the article, soccer is the most popular sport in the world, so we have here used the soccer words in the box to complete the following sentences. So, pay attention to the box. Vocês têm uma caixinha aí cheia de palavrinhas, certo? Onde nós temos, agora preciso que vocês tomem nota dessas informações para mim. Whistle, que quer dizer apito, apitar. Soccer a goal, perdão, score a goal, certo? Score a goal, marcar um gol, ok? Agora sim, soccer match, partida de futebol, ok? Eu coloquei aqui só a palavra partida, mas nós temos partida de futebol, soccer match. Nós temos uma foul, que é uma falta, certo? Depois, nós temos on goal, ok? Nós temos on goal, que é o gol contra, quando o time faz um gol em si mesmo. Depois nós temos referee. O referee é o juiz da partida. Temos também linesman. Linesman, que é o bandeirinha. Nós temos howler, ok? Que é um erro feio, um erro grave dentro da partida. Por exemplo, errar um gol, né? Só você e o goleiro, isso é um howler. Depois, nós temos o goalkeeper, que é o goleiro, tá? É quem defende o gol. Depois, nós temos a stoppage time, que é o tempo de parada do jogo, certo? Então, essas palavras que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão utilizar, ok? Para responder as questões de A a J, certo? Então, são 10 palavras e vocês têm aí 10 informações. Na letra A, evento onde 2 times de 11 jogadores cada, ok, jogam futebol por pelo menos 90 minutos. Letra B, a pessoa que é encarregada, ok, de fazer com que todos os jogadores sigam as regras. Letra C, a pessoa que é o jogador que é permitido tocar a bola com as mãos, ok, com os braços, e ele ou ela defende o gol. Na letra D, essa pessoa ajuda o juiz a assistir possíveis violações das linhas de fundo e de lado do campo de futebol. Depois, o juiz usa para apitar o final, o início e o final da partida, e também para mostrar violações e os timeouts, ok? Que são os tempos excedidos. Letter F, ok? A foul, errei. Né? Isso acontece quando o jogador viola uma regra de futebol,
e é punido, ok? Pode ser punido com cartão, pode ser punido com a perda da bola. Depois, esse momento, tá? É a adição de tempo para a primeira ou a segunda metade do jogo, certo? E pode acontecer para compensar tempo perdido, ok? Dentro do jogo de futebol. Ele pode ser diferente em cada jogo. Quando a bola vai no gol, não é? Quando a bola é mandada para o gol, o time, o que é que acontece? Ele marca um gol. Então a letra H é isso. Na letra I, nós temos quando o jogador acidentalmente marca a bola contra seu próprio time. Isso é um. Muito bem. E depois, essa última coisa na letra J acontece quando durante o jogo o jogador comete um erro embaraçoso. Ok? Muito fácil, dá para ajudar vocês aí a resolver essa questão de número 6. Certo? Na questão de número 7, olha só, students, nós temos aí. Now, choose two of the words you have just learned and write two sentences with them. Escolha duas palavras que você aprendeu e escreva duas sentenças com elas, certo? Então, por exemplo, a gente pode ter aqui I always commit errors. De repente, né? Eu sempre cometo erros no jogo. É horrível isso, certo? E aí vocês vão criar sentenças para mim. Daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual nós poderemos criar essas informações juntos, tudo bem? Bom, olha só então. Agora nós vamos para o nosso tópico de gramática, certo? O nosso grammar. Quero que vocês prestem bastante atenção na page number 13, na página de número 13, porque nós vamos estar trabalhando com o simple present, ok? E esse tempo verbal, ele basicamente fala de ações que acontecem no nosso dia a dia. E aí nós vamos trabalhar com dois tipos de informações, porque os verbos precisam ser adequados para a terceira pessoa. E aí eu vou mostrar para vocês as regras, certo? E na sequência nós vamos resolver a page number 13, ok? A página de número 13 e a primeira questão da página de número 14, que é a questão de número 3. Alright, students? So, pay attention. Let's start with this. Ok? Vamos começar com essa segunda parte, que agora é o grammar. Presta atenção. So, hello, students. Aqui quem fala com vocês é o Teacher Junior. Bom, então, como eu disse ainda há pouco, no nosso material, nós temos aqui algumas informações sobre o Simple Present. Bom, o Simple Present vai tratar de ações, tá, do cotidiano. Por exemplo, eu assisto TV, vocês estudam inglês, os jogadores jogam futebol, certo? Bom, nós vamos trabalhar com aquela estrutura que nós já conhecemos, que é sujeito, verbo, objeto, certo? O sujeito, verbo, predicado, enfim. Então, nós vamos ver que para os sujeitos I, que sou eu, you, você, we, nós e they, eles ou elas, tá? O verbo ele não sofre nenhum tipo de alteração, ou seja, a forma como ele se apresentar na frase, tá? Ou se apresenta lá no dicionário, é essa forma que nós vamos pegar e acrescentar, certo? Logo depois do nosso sujeito. Já para a terceira pessoa, que são he, she ou it, ok? O verbo ele vai precisar sofrer algumas alterações na sua forma escrita, que é o que a gente vai chamar de conjugação para a terceira pessoa. Okay? Então, nós temos para o third person, certo? As regras de pronúncia. A maioria dos verbos para he, she ou it vai ganhar apenas o S. Por exemplo, o make vai se transformar em makes. O stop vai se transformar em stops. E kick vai se transformar em kicks, certo? Depois, para os verbos que são terminados em S, SH, CH, X, Z e ou O, tá? Nós vamos precisar acrescentar para esses verbos ES. Por exemplo, o verbo watch, que é do verbo assistir, ok? Ele vai passar a ser watches, ok? Com ES no final. Wash, do verbo lavar, vai para washes. Fix, fixes. E kiss, para kisses, certo? Então, esses verbos todos ganharam um acréscimo de ES, como vocês podem ver, ok? Aí no final da sua estrutura.
E aí a última regra que nós temos é o seguinte: os verbos que são terminados em consoante mais y, nós vamos excluir o y e acrescentar ao final desses verbos o IES. Por exemplo, study, de estudar, vai para studies. Dry, do verbo secar, para dries. E reply, do verbo rebater, repetir, vai para replies, ok? Bom, essas regras são bastante importantes, mas lembrem, elas só serão utilizadas para a terceira pessoa, ou seja, nós só vamos modificar o verbo com ele, ela ou isso. He, she, então, para nós terminarmos os nossos conteúdos desta aula de hoje, tá? Vocês têm na página 13 algumas informações. Então, estamos falando do Simple Present, como vocês acabaram de ver. E aí nós temos a questão de número 1, com the following statements are about sports. Read them and check the option that best completes each statement. Ok? Bom, as primeiras informações básicas nós acabamos de ver no nosso vídeo. Então nós sabemos que as sentenças mostram ações habituais no presente, certo? Que essas sentenças também estão na forma afirmativa, ok? E que alguns verbos podem ganhar o acréscimo de S, mas esses verbos são apenas para a terceira pessoa do singular, que nós sabemos que são o he, o she and o it, ok? Então a primeira questão, vocês precisam marcar nos itens 1, 2 and 3, 1, 2 e 3, quais são as alternativas corretas para as letras A, B e C, certo? Baseados no nosso texto, como eu acabei de mostrar ainda há pouco, certo? E como eu acabei de repetir, para quem prestou atenção nas respostas. Para a questão de número 2, vocês têm aí 6 palavras dentro de quadrinhos cinzas, tá? Que vocês utilizarão para completar, ok? As informações gerais sobre o Simple Present. Então nós temos as palavras they, third person singular, as, affirmative, simple present, habitual actions, ok? E aí vocês vão completar para mim com essas informações, certo? We use the simple present to talk about facts or things that are generally true and habitual actions in the present. In the affirmative statements, we use the bare infinitive, an affirmative without to, with I, you, we, and they. With the third person singular, the verb usually takes an S. Aqui está dada a resposta para vocês, tá? E aí, para finalizar, lá no início da página 14, a nossa question number 3, e aí a gente vai finalizar o nosso material aí por hoje, tá bom? Vocês têm, então, alguns verbos dentro dessa tabelinha, ok? E vocês vão transformar esses verbos para mim, utilizando as regras que nós acabamos de ver, tá? No nosso vídeo agora em pouco. Certo, students? E a gente para por aí. Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam com saúde. Eu estou com muita saudade de todos. Bye bye, my friends. See you later.